Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo. Para quem não me conhece, eu sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 14 anos. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que eu considero essencial para a minha aprovação em concurso público, que é o foco nos assuntos mais cobrados. Priorizar aqueles assuntos que nos últimos concursos a banca examinadora cobrou mais. Então, quando a gente foca nesses assuntos, a probabilidade, a matemática, ela trabalha a nosso favor. Olha só, priorizar os assuntos mais cobrados não significa nenhum atalho, nenhum passe de mágica, até mesmo porque eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que estudar e que você não pode negligenciar nenhum assunto do teu edital. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem temas no seu edital que são mais cobrados em detrimento de outros. Então, esses temas eles podem ser priorizados. Você pode gastar um pouco de tempo a mais com eles, você pode deixar para estudar no momento que você está mais descansado, você pode resolver um pouco mais de questões, porque é muito importante que você estude bem esses temas, afinal de contas, as chances deles serem cobrados no teu concurso, ele é muito maior. Então hoje eu vou te apresentar esse levantamento que eu fiz para o concurso público de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que você possa ter uma noção desses assuntos, que são os assuntos que têm a maior chance de serem cobrados no teu concurso. Isso para mim foi essencial, me tirou da lista de aprovados e me levou para a lista de nomeados. Era aquele plus ali, aquela coisa que estava faltando para levar os meus estudos para um outro patamar. Apesar de sempre estudar muito, ser uma pessoa muito estudiosa, chegou a um ponto que a gente precisava ali ir um pouco mais, porque os concursos de tribunais acabam sendo muito concorridos e eu precisava desse plus para garantir a minha aprovação. Então no vídeo de hoje é isso que eu vou trazer para vocês. A tabela de incidência, que é nada mais, nada menos do que uma tabela, um levantamento de assuntos mais cobrados pela banca VUNESP nas provas de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então essa é a tabela de incidência com os assuntos mais cobrados no concurso público de escrevente do TJ São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Beleza? Então aqui a gente tem uma capa, beleza? Tem a apresentação, etc. Essa tabela de incidência, ela é apenas para o cargo de escrevente e ela foi feita com levantamento nas últimas provas da banca VUNESP. Veja bem, aqui no teu edital publicado, o último edital que nós temos para escrevente, publicado no dia 3 de fevereiro de 2023, no DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônico do TJ de São Paulo, nós temos aqui os blocos, Bloco 1, Língua Portuguesa, Bloco 2, Conhecimentos em Direito. Eu fiz esse ajuste aqui em Direito Constitucional porque ele trouxe apenas os títulos, E aí, por exemplo, aqui no título 2, que são os capítulos 1, 2 e 3, vai do artigo 1 ao 13. Então eu inseri os artigos aqui, Título 3, capítulo 7, seções 1 e 2, artigo 37 ao 41 e também artigo 92, que fala ali dos órgãos do Poder Judiciário. Ok? Então nós temos aqui a parte dos direitos nesse bloco 2. No bloco 3 nós temos os conhecimentos gerais, atualidades, matemática e informática. Ok? Então aqui a tabela de incidência, ela é feita com base nas provas da banca VUNESP para escrevente, tá, pessoal? Então é isso. Mas olha só, atenção aqui, focar nos assuntos mais cobrados não significa que você deve negligenciar os demais, mas aqui você já tem uma noção daquilo que é mais provável cair na sua prova. Então aqui na parte da ordem das matérias mais cobradas, a primeira matéria mais cobrada é português. Na sequência, informática, depois direito administrativo, e aí vai constitucional, matemática, direito penal, direito processual penal, atualidades, conhecimentos gerais e normas da Corregedoria Geral da Justiça. E aí dentro de cada matéria existe um grupo de matérias que é mais cobrado. Em vermelho, as 5 matérias mais quentes, que foram mais cobradas nos últimos concursos. Amarelo, até o 10º tema mais quente dentro da matéria, e de verde até o 15º. Repare, em português nós tivemos
interpretação de texto, em primeiro lugar, concordância verbal e nominal, em segundo lugar, coesão e coerência, que fala em relação a anáfora, catáfora, etc., em terceiro lugar, pontuação em quarto lugar, reescrita de frases, substituição de palavras ou trechos em quinto lugar, conjunção em sexto, regência nominal e verbal em sétimo lugar, crase em oitavo lugar, conjugação em nono, sinônimos e antônimos em décimo lugar, em 11º lugar, substantivo, em 12º, colocação pronominal, em 13º, denotação e conotação, em 14º, termos acessórios, em 15º, correlação verbal, ok? E depois temos os demais assuntos aqui. Já na parte de informática, as matérias, os assuntos mais cobrados, nós temos os 5 assuntos mais cobrados: o Windows XP, o Windows 10, o Windows 2016, o Windows 2010, o Word 2016, o Word 2010, Excel 2010. Já na parte de informática, nós temos 5 assuntos mais cobrados. Já na parte de informática, nós temos 5 assuntos mais cobrados. Primeiro, o Windows XP, depois o Windows 10, o Word 2016, o Word 2010, Excel 2010. E depois, na sequência, os 10 assuntos mais cobrados, completando aí Excel 2016, Excel 2013 e versões anteriores. Aí vem conceitos de internet, recursos, campos e endereçamento de correio eletrônico, o Word 2013 e versões antigas. E na sequência, 11º lugar, PowerPoint 2010 e vai indo. O Windows 7, questões mescladas de navegadores, Outlook Express e o Word 2007. Já na parte de direito administrativo, a parte que fala ali do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, tivemos das penalidades e sua aplicação, em primeiro lugar, processo administrativo em segundo lugar, deveres e proibições em terceiro lugar, e aí que já entra a improbidade, do artigo 9º ao 11, atos de improbidade em quarto lugar, aí volta para o Estatuto, responsabilidades em quinto lugar, em sexto lugar, das disposições gerais, e aí em sétimo lugar, declarações de bens, lá da parte de improbidade, e processo administrativo e processo judicial também improbidade, a revisão, agora já lá na lei dos servidores, das penas, na lei de improbidade, o 10º tema mais cobrado, do direito de petição, o 11º, isso aqui já é no Estatuto dos Servidores, das providências preliminares, disposições gerais em 13º, dos recursos em 14º, tudo isso aqui no Estatuto dos Servidores. E em 15º, princípios expressos, explícitos ou constitucionais, quando cobrado. Beleza? Agora, direito constitucional, o primeiro assunto mais cobrado são os direitos e deveres individuais e coletivos. O segundo assunto, a parte de servidores públicos. O terceiro, as disposições gerais da administração pública. E aí vai. Em quarto lugar, direitos sociais e dos trabalhadores. Em quinto lugar, distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados. Em sexto lugar, espécie de nacionalidade. Em sétimo lugar, órgãos do Poder Judiciário. Em oitavo, mandado de injunção. Em nono lugar, ação popular. Em 10º lugar, direitos coletivos dos trabalhadores. Em 11º, soberania popular, a questão de voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular, alistamento e elegibilidade. Em 12º, habeas corpus. 13º, habeas data. 14º, questões mescladas de remédios constitucionais. E 15º, inelegibilidades na parte de direitos políticos. Já em matemática, os primeiros 5 assuntos mais cobrados foram equação de primeiro grau, porcentagem, quadriláteros, geometria espacial, divisibilidade, números primos, fatores primos, divisor e múltiplo comum. Em sexto, depois os próximos 5, para a gente poder chegar nos 10 assuntos mais cobrados, tivemos, em sexto lugar, número de elementos, da união, da intersecção, do complemento e da diferença, proporção, grandezas proporcionais, divisão em partes proporcionais, frações e dízimas periódicas, regra de 3 simples, regra de 3 compostas. Em 11º, relações métricas no triângulo retângulo, inclui teorema de Pitágoras. 12º, área e perímetro de um polígono qualquer. 13º, adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 14º, operações com números decimais. 15º, interpretação de gráficos e tabelas.
Já em direito penal, os 5 assuntos mais cobrados foram dos crimes contra a administração da justiça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Terceiro lugar, peculato. Quarto lugar, falsificação de papéis públicos. Quinto lugar, falsidade ideológica. Sexto, concussão e excesso de exação. Sétimo, petrechos de falsificação. Nono, fraudes em certame de interesse público. Na verdade, oitavo. Nono, falsificação em documento público. Décimo, uso de documento público. 11º, peculato mediante erro de outrem. 12º, corrupção passiva. 13º, abandono de função. 14º, falsificação de documento particular. 15º, falsidade de atestado médico. Já na parte de direito processual penal, nós tivemos da comunicação dos atos processuais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, do juiz. Em terceiro, a fase postulatória. Em quarto, do acusado e do seu defensor. Em quinto, alcance do procedimento comum ordinário. Em sexto, teoria geral dos recursos criminais. Em sétimo, teoria dos crimes da competência do tribunal do júri. Oitavo, questões mescladas sobre recursos. Nono, Ministério Público. 10º, fase instrutória. 11º, procedimento comum e sumário. 12º, recurso em sentido estrito. 13º, revisão criminal. 14º, da ação penal. 15º, das testemunhas, ok? Lá, já na parte da Lei 9.099, em primeiro lugar nós temos as disposições gerais, que vão do artigo 60 ao 62, e no segundo lugar a fase preliminar, que vai do artigo 69 ao 76. Na parte de atualidades e conhecimentos gerais, nós temos política internacional, política internacional em primeiro lugar, política brasileira em segundo, tensões, conflitos e guerras em terceiro lugar, blocos econômicos em quarto lugar, saúde em quinto lugar, meio ambiente em sexto lugar, comércio internacional em sétimo, segurança pública em oitavo, artes em nono, transportes em 10º, organizações econômicas internacionais em 11º, aspectos e conceitos econômicos atuais em 12º, direito em 13º, sociedade em 14º, globalização em 15º. Já na parte de legislação específica dos tribunais estaduais, nós temos aqui os capítulos. Veja bem, o tomo 1, capítulo 3, e aqui ele traz as seções, e nós temos aqui também os artigos, que vão dos artigos 26 a 29, 46 a 86. No tomo 2, ou no tomo 1 ainda, em segundo colocado, dentro do capítulo 3, nós temos as seções 17 a 19, artigos 157 a 189G. Aqui no tomo 1, em terceiro colocado, dentro do tomo 1, capítulo 3, seção 5, 6, 7, 8, subseções 1, 2 e 3, artigo 87 a 99, demais assuntos e dispositivos como um todo, e ele ainda continua especificando aqui pra gente, dentro do tomo 1, capítulo 3, seções 9 a 15, artigos 103 a 142, sexto lugar, capítulo 9, seções 1, 4 e 5, artigos 1189 a 1195, 1220 a 1222, 1220 a 1222 e a 1227. Sétimo lugar, capítulo 2, seção 1 e subseção 1 e 2, artigos 15 a 18. E tomo 1, capítulo 9, seção 9, seção 6ª, subseções 1, 3, 5 e 13, artigo 1228, 1237 a 1239, 1243 e 1265. E para você adquirir a sua tabela é muito fácil, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo que você consegue fazer a sua compra tranquilamente. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.